Olá, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Amados irmãos, eu estou passando aqui para dar início a uma série de 3 vídeos falando sobre o Natal de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesses vídeos, eu quero abordar todo esse contexto que a palavra do Senhor nos mostra acerca do nascimento do nosso glorioso Redentor, o Messias Jesus Cristo. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a anunciação do anjo Gabriel a Maria. No segundo vídeo, iremos tratar sobre a concepção virginal. E no terceiro vídeo, eu irei compartilhar com vocês sobre o nascimento do Messias, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você seja grandemente abençoado por meio desse conteúdo. E antes que eu esqueça, um Feliz Natal para você, um próspero ano novo e que nesse próximo ano de 2022 o Senhor possa te abençoar e você desfrutar das bênçãos do Senhor e que você viva uma vida tranquila, em paz, cumprindo o propósito do Senhor. Vamos lá. Eu irei me respaldar em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Esse primeiro vídeo é a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Todo o contexto, queridos, do nascimento do Senhor Jesus Cristo é chamado na teologia de advento, ou advento, que nada mais é do que um título dado para a vinda do Senhor, a primeira vinda. Existe a segunda vinda do Senhor, mas também a palavra do Senhor fala que Jesus veio uma primeira vez e virá uma segunda vez. Mas observe o que a palavra do Senhor nos diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 38. Diz assim: Lucas 1, verso 26 ao 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Verso 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas sombras. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. 37 e 38. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos, nós estamos diante de uma passagem maravilhosa, de um texto que abre as cortinas da salvação, as cortinas da manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, para a fim de salvar pecadores. Nós estamos diante do texto que relata o maior mistério de todos os tempos, o anúncio do maior milagre de todas as eras, de todos os tempos, maior até do que a criação, que é o nascimento do nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele, antes de nascer aqui na Terra, nós sabemos que ele é Deus, então ele é pré-existente, ele já existia antes de todas as coisas. Porém, para nossa salvação, em um tempo específico da história, o Verbo se fez carne, segundo João capítulo 1, verso 14. Segundo Gálatas, capítulo 4, verso 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Isso mostra para nós que o nosso Redentor, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Isso é glorioso e maravilhoso demais. Então, falando aqui sobre a anunciação, o texto lido aqui em Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 38, você não pode esquecer. Esse texto, ele é claro. O anjo Gabriel foi até um vilarejo chamado Nazaré.
E aqui nós já aprendemos algo. Primeira coisa que nós aprendemos é quem é o mensageiro. O mensageiro é Gabriel. Mas por que é importante eu entender quem é o mensageiro? É porque o anjo Gabriel já esteve envolvido em outras profecias que estavam relacionadas ao Messias. Por exemplo, em Daniel capítulo 9, a partir do verso 24 até o verso 27, na profecia das 70 semanas, lá é dito para Daniel, e quem falou foi o anjo Gabriel, que o Messias chegaria e o Messias seria cortado, seria morto. Então, o anjo Gabriel já estava envolvido em profecias relacionadas ao Messias. Foi esse mesmo anjo que falou a Zacarias, o pai de João o Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo, aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Foi o anjo Gabriel quem falou para ele acerca do nascimento de João o Batista, né, que prepararia aí o caminho do Senhor. Também nós podemos encontrar esse mesmo anjo participando, talvez, quando ele fala ali com José acerca de receber Maria como sua esposa. Isso é muito importante, queridos, porque Deus, ele é maravilhoso, ele movimenta a história para cumprir o propósito dele. Segunda verdade, o anjo foi até uma posição geográfica chamada Nazaré. Nazaré, queridos, era um vilarejo, uma cidadezinha pequena, na verdade é considerado como um povoado, um vilarejo pequeno chamado Nazaré. E por que é importante a gente compreender isso? Porque Nazaré era um lugar improvável. Nazaré era um lugar desprezado e rejeitado por muitas pessoas. Não é à toa que nós vemos a palavra do Senhor nos falando no Evangelho de João, que Filipe disse para Natanael, vem, vede, nós achamos o Messias, aquele de quem os profetas falaram. E então Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe responde, vem e vede. Então já existia um preconceito, já existia um certo desrespeito com a posição geográfica Nazaré. Pois é, Deus enviou um anjo, um mensageiro dele, até Nazaré. O que é que nós aprendemos com isso? Que das posições geográficas menos prováveis, Deus realiza o sobrenatural, o improvável, o espetacular, o extraordinário. Portanto, não importa a nossa posição geográfica, se você mora no interior, se você mora na capital. Se você tem um coração quebrantado diante de Deus, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe onde te encontrar e Ele pode tirar você de trás das montanhas e colocar você no trono, assim como Ele fez com o rei Davi. Porque Deus é especialista em se utilizar de lugares e pessoas improváveis para manifestar o sobrenatural. Terceira verdade, o anjo foi até uma virgem chamada Maria. Olha que diz o verso 27, há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Quem era Maria? Número 1, Maria era a serva do Senhor. 2, Maria era virgem. 3, Maria era abençoada. 4, Maria, queridos, ela foi agraciada por Deus. Ela tinha o favor de Deus. Ela era a serva de Deus, a serva do Altíssimo. Isso é importante a gente compreender, porque Deus se utilizou dessa jovem que foi obediente para cumprir o propósito do Senhor. Maria é um exemplo de obediência. Maria é um exemplo de fidelidade. Maria é um exemplo de abandono dos seus próprios planos, dos seus próprios interesses, a fim de obedecer e cumprir o plano de Deus. O anjo foi até Maria, e ela estava dada em casamento a José, era um tipo de noivado naquele contexto judaico, mas ela ainda não tinha tido relação sexual com ele, eles ainda não tinham o ato íntimo do casal, eles apenas estavam compromissados no casamento, ela tinha sido dada em casamento a José, já estava tudo certo, já estava tudo planejado, até que um anjo apareceu para Maria, falando aí da anunciação, né, do nascimento do nosso glorioso Redentor. E então o anjo entrou onde Maria estava e disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E então Maria ficou perturbada com aquela saudação, ou seja, o que é que significa? Por que ele está falando que o Senhor é comigo? Por que ele está falando essas coisas? E enquanto ela meditava nessa saudação do anjo, o verso 30 diz que o anjo falou o seguinte, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E olha como é importante isso, queridos, achar graça diante de Deus. É interessante a gente observar que essa expressão, achar graça diante de Deus, ela já foi utilizada antes nas Escrituras. Por exemplo, Noé achou graça diante de Deus.
E quando essa expressão ela é utilizada, nós vemos o seguinte: depois, a palavra do Senhor nos diz que Deus confiou uma grande responsabilidade a Noé, assim também como o Senhor confiou uma grande responsabilidade a Maria. Se você achar graça diante de Deus, se prepare, porque o Senhor há de confiar grandes coisas nas suas mãos. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é nosso Pai querido. Nós podemos observar ainda o verso 31, o verso 31 e 32, que o anjo começa a falar agora como será esse Messias. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então o nome dele vai ser Jesus, ó Maria. O nome desse filho que você vai ter chama-se Jesus. Verso 32, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Altíssimo, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, você vai dar à luz, você vai conceber, né? Primeiro vai ser gerado em você o Redentor, o Messias, o descendente de Davi, o rei prometido. Então, Maria tinha essa missão de gerar dentro dela, de ser gerado dentro dela, por causa da sua obediência ao propósito de Deus, o glorioso Redentor, o Messias, o enviado prometido. Essa é a anunciação, mas o texto continua. O verso 34, Maria vai fazer a pergunta que todos nós, talvez, tivéssemos pensando em fazer. Tudo bem, Saulo, você falou que Maria era virgem, e de fato é que o texto diz. Você falou que ela estava desposada com José, dada em casamento, mas ainda não tinha tido relação sexual com ele. Então, como seria isso? Essa é a pergunta de Maria. Olha aí. Então, verso 34, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ou seja, como é possível engravidar sem ter a relação sexual? O anjo vai responder de 3 formas, e isso é maravilhoso, queridos, nós compreendermos. Primeira forma, o anjo diz assim: Maria, sabe como será isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, você vai conceber. Sabe por quê? Porque o Deus Altíssimo, o Espírito Santo, vai trabalhar em você. É interessante que nós vemos a Trindade aqui. O Espírito Santo, Deus o Altíssimo, que é o Pai, uma menção ao Pai, e Deus no ventre de Maria, o Filho de Deus, ou seja, a Trindade trabalhando aí na concepção da concepção virginal de Maria. Então, isso aqui é muito importante a gente observar. O anjo responde: Maria, será possível, porque Deus vai trabalhar em você. Segunda resposta do anjo, verso 36. Lembra de Isabel, tua parenta? Igualmente ela concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ou seja, Maria, sabe como Deus vai fazer? Deus vai fazer porque Deus já fez um milagre em alguém próximo de você, em alguém da sua família. Ou seja, Deus é especialista em fazer novamente, em fazer outra vez. O Deus que já fez, fará outra vez. Essa é a resposta do anjo. Fique tranquila, Maria, porque você vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo. O Altíssimo vai operar em você. O Deus, o Filho, estará em você. Mas também isso será possível, porque o Senhor já fez um grande milagre na tua própria família. Isabel, tua parenta, que era estéril, que até as pessoas diziam que não podia engravidar, sabe o que aconteceu? Já é o 6º mês que ela está grávida. Aqui referia-se a João Batista. Terceira resposta do anjo, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Maria, sabe como será possível isso? Porque você serve a um Deus que é fiel à sua palavra, às suas promessas. Promessas? Que promessas? Desde o Gênesis, o Senhor prometeu que viria o descendente da mulher, a semente da mulher, o qual pisaria na cabeça da serpente. Então, outrora já fora prometido que o Senhor Jesus Cristo viria, e ele viria de mulher, nascido de mulher, conforme Gálatas 4:4 nos informa. O anjo responde dessas 3 formas. Número 1, vai ser a Trindade operando em você, Maria. 2, Deus vai fazer porque ele é o Deus que faz o impossível. 3,
Deus vai fazer, porque não há impossíveis em todas as suas promessas. O Deus que já fez, fará novamente. Você tem um testemunho na sua família, Maria, que você pode ter como base, que você pode se apoiar confiando em Deus, mas também testemunhando de que aquela que era estéril, Isabel, agora já estava no 6º mês. O Deus que fez, fará novamente. E por fim, a resposta de Maria é espetacular, é maravilhosa. A resposta de Maria é, verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Queridos, eu digo que isso aqui é o espetáculo de obediência. Nós vemos Maria, a mãe do Senhor, se curvando ao propósito do Senhor, a fidelidade ao Senhor. A serva do Senhor foi obediente, obediente até as últimas consequências. Você já parou para pensar no que Maria passou, experimentou, o que ela teve que renunciar para poder ser fiel ao propósito do Senhor? Talvez ela passou vergonha pública, desprezo, chacota, zombarias, pessoas até zombando, rindo dela. Mas, queridos, por causa da obediência ao propósito do Senhor, o Messias, o Redentor, nasceu aqui. E como ele nasceu aqui, ele cumpriu o propósito dele como Redentor e nos salvou e nos resgatou dos nossos pecados. Essa parte que eu compartilhei com vocês é a anunciação do anjo Gabriel a Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.